Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Dados do Sebrae apontam que até o final de 2020, cerca de 25% dos adultos da população estarão envolvidos em algum novo negócio. Em meio à crise, pandemia, perda de empregos, é preciso analisar com muita cautela todas as oportunidades. Veja este e outros destaques. Cerca de 125 milhões de pessoas no mundo são portadores de psoríase. 5 milhões aqui no Brasil. Embora sem cura, diversos tratamentos podem controlar a doença que até hoje desperta preconceito e dúvidas. Cientistas de Portugal e dos Estados Unidos pesquisam por quanto tempo o organismo que já foi infectado pelo coronavírus mantém anticorpos ativos capazes de protegê-lo de uma possível reinfecção. Falta de emprego, crise, pandemia. Em busca de alternativas profissionais, muitos se arriscam na abertura de um negócio próprio. Franquias para os mais variados bolsos surgem como opção, mas é preciso cuidado ao se tornar um empreendedor. Sem área de descanso, banheiro, segurança, as péssimas condições de trabalho dos entregadores que de moto, bicicleta ou a pé enfrentam longos turnos para levar as encomendas até a casa dos consumidores. Rússia impõe toque de recolher a partir das 11 da noite. Donos de bares e restaurantes na Itália protestam contra restrições do governo. E Espanha fecha fronteiras para viagens não essenciais em 19 regiões. E na entrevista de hoje, a arte da fotografia transformando histórias e eternizando novos olhares das comunidades brasileiras. Cerca de 5 milhões de brasileiros são portadores de psoríase. A doença causa inflamação e escamação na pele em diversas partes do corpo. E, embora não tenha cura, pode ser controlada com medicamentos. O mais importante, como é uma doença genética, a psoríase não é contagiosa. Já foi muito mais difícil para o Davi se expor assim. Portador da psoríase há 25 anos, ele tem na pele marcas que antes só queria esconder. Muita gente se afastou de mim, inclusive da minha família. Meus tios proibiam que os meus primos vinham conversar comigo, brincar comigo, por conta que achavam que poderia ser contagioso. Nos últimos 25 anos, eu evito todo tipo de evento social que é necessário você estar em local aberto, principalmente em dias de calor. A psoríase é uma doença que ataca principalmente a pele, causando manchas vermelhas que costumam descamar. Mas ela também pode acometer outras áreas, como o couro cabeludo, as unhas e as articulações. Não existe um fator causal específico ainda comprovado para a psoríase, mas existem algumas situações em que o quadro pode se agravar. O consumo de álcool, o tabagismo, alguns medicamentos, principalmente lítio, alguns anti-inflamatórios e também o estresse. O estresse pode agravar os quadros de psoríase e até mesmo desencadear pessoas que ainda não tinham manifestado. Estima-se que pelo menos 125 milhões de pessoas no mundo sofram com o mal. Só no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, são 5 milhões. Não há cura para a psoríase, mas há diversos tipos de tratamento. O mais comum é através de cremes hidratantes. Para casos mais graves, os tratamentos vão de medicação injetável até câmaras de exposição a raios ultravioleta. O Davi precisou recorrer a todos eles. Hoje, o corretor de imóveis consegue lidar bem com o problema, mas o custo psicológico para recuperar a autoestima foi alto. Eu sofri todo tipo de preconceito, As pessoas não sabem o que é, então elas já imaginam o quê? É contagioso. Então elas evitam uma aproximação, evitam dividir o mesmo copo, os mesmos talheres. Eu desenvolvi crises de ansiedade, então eu tenho transtorno de ansiedade e também já desenvolvi depressão. Eu procuro tentar trabalhar muito o meu lado psicológico, mas é difícil. Mais do que o tratamento contra a psoríase, a principal batalha hoje dos portadores é pela conscientização. É que muita gente ainda acha que essa doença é contagiosa e que há riscos só por estar perto de alguém com a inflamação. Essa ideia não poderia estar mais errada. Você pode conviver muito bem com os pacientes de psoríase. Ele não é proibido de participar de uma atividade em grupo, de uma piscina, de qualquer atividade social. No próximo dia 29 de outubro é comemorado o Dia Mundial de Combate à Psoríase.
Data para se lembrar de que, diferente da doença, o estigma e o preconceito têm cura. Eu acredito que só se combate o preconceito com informação. Preconceito nada mais é que ignorância. Quanto mais informação difundida sobre psoríase, então eu acredito que falta um pouquinho da parte do governo, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, campanhas nacionais de conscientização, rádio, TV, internet, sobre psoríase. A tão aguardada vacina contra a Covid-19 parece estar cada vez mais perto. Há pelo menos 10 em fase final de testes no mundo. De todo modo, o certo mesmo é que ainda é cedo para deixar de lado as medidas de proteção. Quando a vacina da Covid-19 estiver disponível, você vai ou não vai se imunizar? Lógico que vou tomar. Tu acha que vou morrer? Eu tô velha, meu filho, mas besta não. Não sei ainda não, viu? Eu não sei. Eu vou esperar todo mundo se vacinar primeiro. Aí depois eu vacino, mas quando sair não. Eu acho que eu ia. Eu ia porque essa doença aí, ela tá judiando muito com os brasileiros, hein? A vacina contra a Covid-19 é muito aguardada pela população, mas a falta de informação quanto à eficácia dos imunizantes gera dúvidas e insegurança. A dúvida das pessoas tem a ver com uma campanha sistemática de desinformação que diz, primeiro, que vacina nem sempre funciona, que não é verdade. Se uma vacina foi testada, ela vai funcionar. Então, a gente, quando fala baseado em evidência. E as pessoas que falam contra a vacina falam para espalhar desinformação. A Emília não tem dúvida do que fazer assim que uma vacina estiver disponível. Com certeza tomaria qualquer vacina que fosse aprovada pela vigilância sanitária e comprovadamente segura e eficaz. Na minha opinião, eu acho que isso é uma questão de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, há 44 vacinas em testes, sendo que 10 estão nos estágios finais. Aqui no Brasil, existem 2 nessa fase, a Coronavac e a de Oxford. A palavra final virá da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo essa imunologista, o que os cientistas estão testando é se a vacina será mais eficaz para um quadro grave ou se funcionará apenas para sintomas leves da doença. Outra dúvida é a forma como ela vai reagir no organismo dos idosos, considerados o maior grupo de risco. De qualquer modo, ela acredita que as medidas de proteção já adotadas, como o uso de máscara, por exemplo, não serão descartadas tão cedo. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que tem que ficar com a gente por muito tempo. Se não existe plano de vacinação, se não existe um acordo, e esse acordo tem que ser das pessoas, não só de governos, né? De se vacinar para proteger a população, o mínimo que tu pode fazer é usar máscara e continuar lavando as mãos. Não é tão demais, né? E uma das maiores dúvidas sobre o novo coronavírus é por quanto tempo duram os anticorpos. 2 estudos feitos nos Estados Unidos e em Portugal apontam que essa imunidade pode ser de pelo menos 7 meses. O estudo feito em Portugal começou em março, logo no início da pandemia. Os pesquisadores do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes monitoraram os níveis de anticorpos de 3 grupos. O primeiro, formado por 300 pacientes e profissionais de saúde diagnosticados com a Covid-19. O segundo, por 2.500 funcionários de universidades sem confirmação inicial da infecção. E o terceiro, por 198 voluntários que já tinham se curado da doença. 90% dos indivíduos tiveram anticorpos de 40 dias a 7 meses depois de contraírem a infecção, o que mostra algum grau de imunidade mais duradoura. O trabalho foi publicado no Jornal Europeu de Imunologia. A pesquisa terá continuidade nos próximos meses. Os cientistas querem saber por quanto tempo os anticorpos permanecem ativos, protegendo o organismo de uma possível reinfecção. Um outro estudo feito nos Estados Unidos chegou a um resultado semelhante. Por lá, os cientistas acompanharam um grupo de quase 6.000 pacientes infectados com o novo coronavírus e verificaram que os anticorpos continuaram presentes no organismo por um período de até 7 meses.
O estudo de pesquisadores da Universidade do Arizona é considerado um dos maiores já feitos e deve ser divulgado pela revista científica Immunity. Os cientistas americanos dizem que todos os indivíduos mantiveram os anticorpos pelo período da pesquisa, ou seja, de 6 a 7 meses. Essa especialista alerta que os anticorpos abordados nas pesquisas são neutralizantes, aqueles que impedem o vírus de infectar outras células, e não são anticorpos protetores, ou seja, não impedem que a pessoa contraia a doença. Dos milhares de anticorpos diferentes que a gente faz quando se infecta, apenas um percentual bem pequeno é protetor. Teste de anticorpo mais simples só mede se os anticorpos estão lá. Que tipo de anticorpos você tem, isso esses testes não medem, e é preciso um estudo mais aprofundado, tá? Mais complicado. O receio de sair de casa depois de um longo período de quarentena por conta da pandemia pode ser causado pela chamada Síndrome da Cabana. Depois de meses isolada, André está sofrendo com o retorno ao trabalho. Muito amedrontada, eu procurei fazer terapia para poder ajudar nesse retorno. Voltar à rotina depois de um longo período de confinamento pode causar o que os psicólogos chamam de síndrome da cabana. Apesar do nome, não é doença e nem transtorno mental, mas um estresse que causa dificuldades emocionais àqueles que precisam suspender o isolamento. O ser humano, quando se sente de alguma forma ameaçado, tem uma percepção de que ele está de alguma forma em risco ou pode vir a se colocar em risco, ele tende a buscar lugares onde ele tem uma sensação de controle, de conforto. E por isso, então, entre aspas, a cabana, que no nosso caso, aqui no Brasil, as casas, ou aquilo que a gente chama de lar. Durante a pandemia, a casa ganhou um novo significado para a Sandra. É o meu refúgio, Porque eu fico na minha casa o máximo tempo possível, eu faço meus artesanatos, eu faço meus trabalhos de patchwork. Então, eu me recolhi mais, eu fiquei mais tempo em casa e assim, é a minha toca, Todo o isolamento pode ocasionar a chamada síndrome da cabana. Ela tem origem no século XX, na vivência de pessoas que ficavam isoladas durante as nevascas e depois tinham que retomar o convívio. E caçadores que se embrenhavam nas matas por longos períodos. Hoje, além da pandemia, pode afetar aqueles que ficam afastados em razão do ofício, como, por exemplo, os profissionais das plataformas de petróleo. Todos devem ficar atentos a sinais como ansiedade, medo e até pânico. Outros sintomas da síndrome da cabana podem ser taquicardia, suor em excesso, insônia, perda de apetite e compulsão alimentar. E se a retomada for muito difícil, é preciso buscar atendimento especializado. Muitas vezes uma sessão única, às vezes 2 a 4 sessões já são suficientes para essa pessoa de alguma forma voltar à sua rotina. O conhecimento técnico ajuda, mas muitas vezes é a rede socioafetiva que vai fazer um papel de suporte muito mais condensado, muito mais atuante. Então isso vai ajudar muito. Dá para você ir se cuidando e vivendo e com menos medo, mas com todo o cuidado do mundo, Os moradores das grandes cidades já não sabem mais como é viver sem os entregadores por aplicativo. Durante a pandemia, o trabalho deles foi essencial para garantir o isolamento de milhões de pessoas. Mas as condições de trabalho desses entregadores são precárias. Eles trabalham em média 10 horas por dia e não têm um local de apoio para comer e ir ao banheiro. Entre uma entrega e outra, esperar e se virar para conseguir fazer o básico. A gente tem que comer na rua mesmo, geralmente, pedir para ir em bar, algum lugar para usar o banheiro, ou no próprio lugar que a gente está retirando. Só que tem alguns lugares que fala que não tem banheiro. Com turnos que alcançam 10, 12 horas por dia, motociclistas e ciclistas que realizam entregas por aplicativos seguem encontrando esse tipo de dificuldade durante o expediente, mesmo com a pandemia, que reforçou a importância dos profissionais para as cidades. Para esta urbanista, a falta de regulamentação é um dos entraves para o problema, mas é possível resolvê-lo. Escolhendo uma área que você tenha minimamente um banheiro, um banheiro, um sanitário, com uma copa,
e um lugar com uma mesa, um lugar para descanso, um lugar para pendurar rede, sei lá, para a pessoa descansar, e que pode ser patrocinada, assim, inclusive pelos aplicativos. A prefeitura mesmo poderia fazer alguma parceria com alguma empresa e estar lá no centro da cidade, nas grandes avenidas. O período eleitoral é um bom momento para cobrar respaldo para a categoria, tão importante para a economia. Não é necessário que o eleitor comece a observar quais são os candidatos que possam privilegiar com uma lei o status quo desse pessoal que faz a entrega, dando mais segurança, dando mais responsabilidade aos estabelecimentos ou à prefeitura perante essas pessoas. Em nota, o RAP informa que disponibiliza 2 pontos de apoio em São Paulo e planeja inaugurar novos locais em outras capitais. O iFood disse que tem parcerias com restaurantes para dar suporte aos entregadores. São 29 pontos em Brasília e 43 em São Paulo. Números pouco expressivos em um universo estimado de 645 mil entregadores pela Análise Econômica Consultoria, a partir de dados do IBGE. Há 4 anos na profissão, André gostaria de contar com mais estrutura e melhor remuneração. E também de ser olhado com respeito, inclusive pelos clientes. Que a gente é trabalhador, né? Há momentos que eu chego num lugar para retirar um pedido, ou mesmo para entregar um pedido para alguém, e a pessoa não te dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Às vezes o dia está péssimo, mas você recebe um bom dia, começa a ficar bom a cada momento. O marqueteiro João Santana, um dos mais bem-sucedidos nas campanhas políticas do país, esteve no centro do Roda Viva na noite de ontem. Foi a primeira entrevista do consultor desde quando foi preso, em 2016. Durante o programa, Santana afirmou que errou ao aceitar pagamentos sem nota fiscal e ao lavar o dinheiro recebido nas campanhas em que atuou. O publicitário foi condenado pela Justiça em investigações da Lava Jato por lavagem de dinheiro e fechou um acordo de delação premiada. Atualmente, Santana cumpre regime aberto em casa, na Bahia. O consultor também revelou informações de bastidores da corrida eleitoral de 2014, quando a presidente Dilma Rousseff foi reeleita. Chegou um momento de definição de candidatura, onde aí sim a Dilma queria ser candidata. E o Lula, o tempo inteiro, não declarava e, ao mesmo tempo, queimava a Dilma. O consultor comentou também sobre a campanha presidencial de 2018, a primeira em que não esteve presente em mais de uma década. Bolsonaro contrariando toda a lógica de campanha, se elegeu. Não. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, sim, mas ele não contrariou todas as lógicas de campanha. A campanha de 18, sim, é que contrariou todas as lógicas da história política eleitoral brasileira. O melhor candidato mais forte estava fora, proibido, que era o Lula. O pior candidato, com todo respeito, eu tenho o ex-governador Geraldo Alckmin. Era o pior candidato do que o PSDB podia colocar, era o Alckmin. O sistema partidário todo de trás para diante. Os 3 colégios eleitorais, Rio, Minas e São Paulo, cada um por um motivo, e o motivo principal era a Lava Jato, completamente desmontados. Era uma tempestade perfeita. Você pode participar do programa com perguntas, comentários, é só utilizar a hashtag JTCultura pelo Twitter. Também pode mandar para a gente sua mensagem por escrito, áudio ou vídeo pelo WhatsApp 999 210174. Nós estamos também ao vivo no Facebook e no YouTube, na página Jornalismo TV Cultura. O governo federal aprovou mais de 2.000 instituições de longa permanência para o recebimento de recursos da União. A medida prevê que o pagamento deve ser feito até o fim deste ano. O governo federal destinará 160 milhões de reais a mais de 2.000 instituições de longa permanência. A previsão é que mais de 68 mil idosos que usam o serviço de acolhimento sejam beneficiados. Esse dinheiro será destinado diretamente às instituições que deverão prestar contas sobre os recursos. O dinheiro poderá ser usado para a compra de equipamentos médicos,
alimentos para melhorar a imunização dos idosos atendidos e também materiais de limpeza. São cerca de R$ 2.300 por pessoa. O pagamento será feito em uma única parcela e por meio eletrônico. Na última semana, a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados afirmou ao Senado que o auxílio às instituições que atendem a população idosa é a única das medidas emergenciais de orçamento que ainda não teve nenhum recurso pago aos beneficiários finais. Funcionários da CPTM recebem aulas online de Libras. O objetivo é formar mais profissionais que possam ajudar passageiros surdos. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a primeira turma começou esse curso no último sábado. Ele é voltado principalmente para os funcionários que atuam nas áreas das estações da companhia. O projeto é uma parceria entre a CPTM e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que estima que no estado de São Paulo haja 500 mil pessoas com deficiência auditiva, 120 mil delas vivem aqui na capital paulista. Vou conversar agora com Erlan Dias Alves, que é chefe do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento Pessoal da CPTM. Erlan, conta pra gente de onde surgiu a ideia do projeto. Boa tarde. Boa tarde. Esse projeto ele teve início a partir de uma investigação e uma escutativa dos gestores no ano passado. A gente tem um programa interno na companhia chamado Gestores na Estação e esse programa ele visa escutar as demandas e as... E a partir dessa investigação dos nossos gestores, a gente identificou que tinha um ponto de sensibilidade. Está com um problema aí nessa conexão, mas de qualquer forma fica esse registro importante desta formação desses profissionais para o atendimento ao público surdo, que é fundamental num país que quer ser inclusivo, né? Vamos seguir, Joyce. Vamos mudar de assunto. A crise provocada pela pandemia faz com que muitas pessoas se arrisquem no próprio negócio. As franquias, que têm opções de diferentes valores, podem ser uma alternativa. Pois é, mas olha, é preciso, como a gente sempre diz, tomar muito cuidado antes de se tornar um empreendedor. O Vitor é fisioterapeuta e pensa em sair da área da saúde para investir em uma franquia com uma sócia, mas quer dar um passo de cada vez. Nós viemos com a mente aberta, viemos na área de alimentação e também de uma loja de calçados, mas exatamente para conhecer, para ver como que é o ramo de franquias, que a gente não conhece. Não foi um bom ano para as franquias. Os primeiros meses da pandemia atingiram em cheio esse mercado no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, em abril, o faturamento desses negócios caiu quase 50% na comparação com o mesmo mês de 2019. Em maio, queda de 41%. Em junho, de 30%. Em julho, a queda foi menor, 7%. Agora, esta feira aberta em São Paulo pode ajudar a movimentar esse setor, reunindo donos de marcas e interessados em adquirir uma franquia. Nós temos franquias de R$5 mil até R$455 mil, de todas as gamas. Alimentação, franquias de saúde, negócios e serviços, beleza estética. As reuniões para a apresentação são agendadas pela internet. Cada encontro com o expositor dura cerca de meia hora. Segundo o Sebrae, até o final do ano, pelo menos 25% da população adulta do país estará envolvida em algum novo negócio ou com empresas de menos de 4 anos. Mas para começar a empreender é preciso ter cuidado, pesquisar muito, desde o local onde o negócio será montado até o funcionamento da franquia. Conversar com os empreendedores que já trabalham com esse tipo de franquia, verificar quais são as dificuldades que eles têm, verificar por que deu certo, né? E se a franquia passa um know-how por trás. O que é isso? Se a franquia dá um suporte, tanto na área de marketing, na área de administração, na área de treinamento de funcionários. Futuro franqueado de primeira viagem, o Vitor está cuidadoso. E nós até pegamos contato de alguns franqueados para a gente conhecer pessoalmente as lojas, para a gente ver com os próprios olhos, né? Daqui a pouco, no Jornal da Tarde, a vice-governadora Daniela Reiner assumiu interinamente o governo de Santa Catarina. As medidas cada vez mais restritivas tomadas em países da Europa para conter a segunda onda de infecções por coronavírus.
Toque de recolher, fronteiras fechadas e protestos de donos de bares e restaurantes na Itália que não aceitam fechar estabelecimentos. A gente volta já. Apenas 1 em 10 candidatos às eleições recebeu recursos provenientes dos fundos partidários e eleitoral. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e apontam concentração de verba pública para apenas uma parcela das campanhas. A prestação de contas parcial apresentada pelos partidos à Justiça Eleitoral revela que 54.224 candidatos recorreram à verba dos fundos eleitoral e partidário para a campanha. O número representa apenas 10% do total de candidatos. Até aqui, as siglas declararam o uso de 807 milhões de reais em recursos públicos na eleição. 80% deste valor foram destinados a cerca de 4.600 candidaturas, segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, com base em dados da Justiça Eleitoral. Isso significa que 8 de cada 10 reais dos fundos beneficiaram menos de 1% dos candidatos. Ela demonstra de forma muito clara que existe um controle muito grande dos caciques dos partidos na distribuição desses recursos. Nesse sentido, esse tipo de distribuição, esse estilo de distribuição de recursos de campanha, ele favorece a continuidade daqueles políticos mais conhecidos que dominam os seus partidos. Os dados colocam em dúvida a aplicação das regras criadas este ano pela Justiça Eleitoral para garantir uma distribuição mais democrática dos recursos públicos nas campanhas. Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os partidos dividam o dinheiro do fundo eleitoral de modo proporcional entre candidatos negros e brancos. Este ano, pela primeira vez, pretos e pardos são maioria entre os concorrentes. Em relação às decisões que o Supremo tomou na eleição passada, ele já determinou que 30% dos recursos deveriam ser destinados às mulheres. E nós tivemos um grande problema na última eleição em relação às candidaturas femininas. Candidatas laranjas, recursos desviados, e esse problema já aconteceu. Agora, com relação às candidaturas negras, nós vamos ter provavelmente o mesmo problema. A vice-governadora Daniela Rainer assumiu interinamente o governo de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés foi afastado por um tribunal especial de julgamento por supostas irregularidades em aumento concedido aos procuradores do estado. Depois de uma reunião com os secretários que permanecem no governo, Daniela Rainer deu uma entrevista coletiva na manhã de hoje. Ela pode permanecer no governo por até 180 dias, prazo para o julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés, afastado por suspeita de crime de responsabilidade ao conceder aumento aos procuradores do estado no ano passado. O governador responde a um segundo pedido de impeachment por causa da compra de respiradores sem licitação para o combate à pandemia. A defesa nega a responsabilidade do governador nos dois processos. O coronavírus no Brasil, 8 estados apresentaram alta na média diária de mortes, mas o país apresenta o menor número desde o início de maio. São mais de 4.400.000 casos confirmados no país, aumento de 12% na média dos últimos 7 dias. O Brasil ultrapassou 157 mil mortes, com 8% na redução da média na última semana, alcançando 461 vítimas por dia. 8 estados apresentaram alta na taxa de mortes: Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Pernambuco e toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo se aproxima de 1.100.000 casos. Em Minas Gerais, são quase 350 mil. A seguir vem a Bahia, com 345 mil. E o Rio de Janeiro, com 302 mil. O cantor Jorge Aragão, que estava internado há 2 semanas com Covid-19, recebeu alta e se recupera da doença em casa. O Ceará tem 270 mil infectados. Goiás é o estado mais atingido no centro-oeste. Na região norte, o Pará tem mais casos. E no sul, Santa Catarina concentra mais registros. O país
tem 386 mil pacientes em acompanhamento e 4.865.000 recuperados. Com a segunda onda do coronavírus, alguns países aumentam as restrições. Os italianos protestam contra o fechamento de bares e restaurantes e a Rússia ordena o uso de máscara em todo o país. As autoridades da Rússia anunciaram a obrigatoriedade do uso de máscara e um toque de recolher a partir das 11 horas da noite para evitar um novo surto de coronavírus. Ontem, o país registrou mais de 16 mil novos casos e 320 mortes, o maior número de vítimas desde o início da pandemia. A Rússia tem a quarta maior contagem mundial, com mais de 1,5 milhão de casos confirmados. Na Espanha, o total de infectados desde o início da pandemia chega a quase 1.100.000, com mais de 35 mil mortos. Embora especialistas afirmem que os números reais podem ser muito maiores. O mais respeitado virologista do país, Fernando Simón, disse que a taxa de infecção aumenta rapidamente, tendência que deve continuar nas próximas semanas. Após um estado de emergência ordenado pelas autoridades no domingo, 4 das 19 regiões da Espanha vão proibir todas as viagens fora as essenciais através de suas fronteiras. Novas medidas também incluem toque de recolher noturno e, no máximo, 6 pessoas em reuniões sociais. Os donos de bares e restaurantes foram às ruas de várias cidades italianas para mostrar a desaprovação pelas medidas de contenção do governo. Na capital, Roma, os empresários se reuniram no bairro Trastevere, um distrito turístico famoso pela vida noturna, e despejaram latas de cerveja na rua como forma de protesto. Na cidade de Turim, no norte do país, manifestantes quebraram várias vitrines de lojas e interromperam um protesto pacífico dos donos de restaurantes, lançando bombas de fumaça e jogando garrafas contra a polícia em uma praça da cidade. Em Milão, a capital da moda e de negócios da Itália, a polícia precisou usar gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. As novas restrições entram em vigor hoje por 30 dias em toda a Itália. Restaurantes e bares devem fechar até às 6 da tarde, enquanto academias, piscinas e cinemas foram totalmente fechados. Na França, a icônica colina no bairro de Montmartre, em Paris, não recebe as habituais hordas de turistas devido às restrições do coronavírus. A falta de público e clientes preocupa essa retratista local. Ela diz que as pessoas não sabem como será o futuro, por isso guardam as poupanças e não compram muito, referindo-se aos poucos turistas franceses que ainda visitam o bairro histórico. O governo da França alertou sobre possíveis novos bloqueios com o aumento da ocupação dos hospitais. Não estão descartadas novas medidas, como o alongamento dos toques de recolher, o confinamento total e o fechamento de negócios não essenciais. Daqui a pouco o alerta do Relatório Mundial de Londres sobre plantas e demais espécies que podem desaparecer da Amazônia. E a história da jovem atriz do Agreste Alagoano que enfrenta as dificuldades da pandemia com poesia e criatividade colocadas em vídeos que viralizam na internet. A gente volta já. Imagine isso, uma colher de chá de solo na Amazônia pode ter até 400 fungos diferentes que poderiam ser usados na alimentação e para fazer remédios. Com as queimadas na região, muitas dessas espécies desconhecidas desaparecem. E o prejuízo é para todo o planeta. O alerta é do Relatório Mundial sobre Plantas e Fungos, divulgado em Londres. Um mundo natural a ser desvendado. 2.000 novas espécies de plantas são descobertas a cada ano. O Brasil lidera a lista. Em 2019, foram 216, 85 espécies de fungos. Os dados estão no relatório do Kew Gardens, de Londres, que une resultados de pesquisas de mais de 200 cientistas de
de 42 países. Muitas dessas espécies novas a gente encontra em fragmentos de ambientes muito devastados já. Então, é sempre uma alegria que você encontra. É sempre bom encontrar espécies novas, mas é um motivo de muita aflição, porque normalmente essas espécies estão restritas a pequenas áreas conservadas. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica com suas restingas e manguezais. No país da maior biodiversidade mundial, nossos biomas sofrem com o desmatamento e alguns deles com queimadas intensas. Muitas espécies desaparecem sem ao menos serem descritas pelos cientistas. Algumas delas só ocorrem aqui, são únicas no mundo. Desaparecendo daqui, desaparecem do planeta. A gente já perdeu várias alternativas de plantas medicinais, alimentícias, fibrosas, e a gente nem sabia disso. Basta dizer que uma única planta, uma única espécie de planta, ela produz mais componentes químicos do que qualquer laboratório do mundo. E agora, por exemplo, a busca de remédios para combater, por exemplo, o coronavírus, nas plantas poderiam existir várias dessas soluções, mas a gente sequer sabe que muitas plantas existem. Então, assim, a gente está no momento de perda de biodiversidade e a velocidade dos estudos não conseguem acompanhar essa perda, né? O relatório mostra ainda que subestimamos o potencial de uso da biodiversidade. 4 bilhões de pessoas do planeta só dependem de 3 plantas, o arroz, o trigo ou o milho, enquanto que identificamos mais de 7.000 plantas disponíveis para a alimentação mundial. 80% do biocombustível mundial, ele provém de apenas 6 espécies de plantas, mas a gente identificou mais de 2.500 espécies que poderiam ser totalmente aproveitáveis nesse sentido. A pandemia está aí mostrando para a gente que a devastação ambiental não é uma brincadeira. As mudanças climáticas estão aí mostrando para a gente que eventos cada vez mais severos vão acontecer e já estão acontecendo. E o relatório nos mostra que quão incapaz a gente está sendo de utilizar a biodiversidade de uma forma inteligente. Uma jovem atriz do Agreste alagoano está driblando a crise da pandemia do novo coronavírus com poesia e muita criatividade. Ela produz vídeos tão interessantes que estão viralizando nas redes sociais. Eu quero só que fique mais um pouco até que o outro dia salte o sol e assim veja o mar. No ofício de artista, Vitória semeou paz. Estou plantando paz. Estava passando agora aqui perto, né? Que estou vindo da roça, plantação deu que deu bonito. Com a força de suas palavras, desafiou a geografia. Eu estou em Alagoas, no povoado chamado Novo Rio. De lá, ela conquistou um Brasil inteiro. Os vídeos feitos pela atriz na quarentena foram compartilhados por outros artistas, vistos por milhares de pessoas. Eu planto a tua paz, tu planta a minha, a gente colhe amor recíproco. O Plantando Paz foi o primeiro vídeo que repercutiu, né? Tava um movimento muito grande das pessoas curtindo, das pessoas compartilhando. 3 semanas depois, eu acho, eu lancei o vídeo do formigueiro. E, para minha surpresa, ele repercutiu o dobro do que o Plantando Paz. Eu sou igualzinho a formiga. Sem meu formigueiro, eu não sou ninguém. O sonho de ser artista acabou tornando o Agreste de Alagoas pequeno demais para ela. Durante um ano, Vitória juntou dinheiro, tudo o que pôde, para ir ao Rio de Janeiro. Queria fazer a prova da Escola Martins Pena, o primeiro curso público de teatro do Brasil. Passou e ali aprendeu lições para os palcos e para a vida. E a gente sonha mais do que com luta, a gente sonha em parar de lutar. Estava em cartaz com a peça escrita por ela e pelos colegas quando a pandemia fez sua estreia no Brasil. Tirou de Vitória o prazer e o ganha-pão. O artista ele trabalha com aglomerações. E aí quando vem a pandemia, primeiro o setor que para e o último a voltar, né? Então fiquei sem emprego. O jeito foi ajudar os pais na roça. No Agreste alagoano, ela trabalha com as mãos na terra e a mente a 1000 por hora. Observando as formigas, fez poesia com a amizade. Uma formiga sozinha é só um inseto indefeso.
Mas ela com seu formigueiro, meu amigo, é uma força da natureza. Semeando a próxima safra, colheu reconhecimento. Eu olhei nos seus olhos e vi que você está com uma plantação de paz linda. Fez um curta-metragem no cenário de casa, estrelado por ela, que herdou do Agreste o jeito de se expressar. Sabe, uma pessoa com responsabilidade afetiva? Que mais que chamego me dê verdade? Sobreviver do teatro com dignidade é o que ela sonha, curando dor com poesia. A arte é uma medicina da alma, né? E os artistas são esses servidores dessa medicina. A arte, ela tá, para mim, nesse lugar muito divino, sabe? De cura mesmo. A calmaria vem de dentro para fora, e o que faz de mim mais calma é quase nada. Posso ficar, posso ir embora, mas se não tem amor lá fora, de nada vale qualquer estrada. Daqui a pouco, a beleza das comunidades e periferias do Brasil. Eu vou conversar com o fotógrafo Tom Valentim. Ele participa do projeto Favelagrafia, que mostra as periferias com o olhar dos moradores. A gente volta já. A arte da fotografia, deixando de lado o olhar viciado na violência das favelas para revelar também a beleza das comunidades e periferias do Brasil. O acesso às oportunidades e o investimento, descobrindo talentos brasileiros aplaudidos aqui e em outros países. Na entrevista de hoje, eu conversei com o fotógrafo Tom Valentim. Tom, muito legal você compartilhar a sua história com a gente. A gente sabe que você é nascido no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. E eu quero saber em que momento a arte da fotografia entra na sua história. Então, ela chegou já tem uns 8 anos atrás, assim, através de... Na realidade, eu sempre fui um cara que sempre gostei muito da questão visual, assim. E a fotografia, ela sempre me mexeu comigo. Mas, de um tempo, eu comprei uma câmera, comecei a estudar, e aí fui fazer faculdade de design. E aí, a faculdade ela tem uma matéria de fotografia, e a gente tem acesso a estúdio, ao laboratório. E desde ali, assim, eu me encantei e comecei a fotografar, a levar mais a sério a fotografia, e fiquei apaixonado, assim, pela fotografia. Esse acesso, a forma como essa possibilidade da fotografia e de outras artes, elas são disponibilizadas dentro da comunidade, dentro das favelas, no Rio, São Paulo, nas outras capitais, grandes metrópoles do Brasil. Isso acabou também movendo bastante da sua atuação. Ela trouxe uma liberdade muito maior, assim, para a gente poder trazer uma narrativa diferente daquilo que estava acontecendo, já que com os outros tipos de equipamento, com tudo, assim. Ela conseguiu dar uma liberdade maior, assim, para expressar a arte, para fazer aquilo que a gente queria contar. E hoje você faz parte do projeto Favelagrafia. Explica pra gente como que funciona. O Favelagrafia, ele nasce da proposta da agência NBS. Eles tinham já uma base social lá com a questão da OPP, eles já estavam fazendo um trabalho lá. E aí surgiu uma ideia deles de trazer um olhar das pessoas que moram dentro da periferia. E aí eles fizeram uma parceria com a Apple e disponibilizaram, colocaram na internet, você tinha que mandar um texto, explicando por que você gostava de fotografar, e aí eles publicaram no Facebook. E aí eles fizeram, a ideia seria um novo fotógrafo. E aí selecionaram 9 fotógrafos, cada um de uma favela diferente, e com a parceria com a Apple disponibilizou 9 telefones SE para poder fazer esse registro, e eu fui um dos selecionados. E a intenção era trazer esse olhar de dentro da favela, né? De dentro da comunidade, trazer essas imagens com o olhar do morador mesmo, que geralmente não são as imagens que a gente vê veiculadas, não? A proposta era essa, assim, trazer essa ideia, porque geralmente eu sempre costumo dizer, infelizmente, assim, a mídia, ela trata às vezes, sempre vem essa questão da violência, sempre é linkada à favela, a questão da violência, de morte, assim, infelizmente isso ocorre, assim,
eu acho que nem culpa de ninguém, assim, nem do fotógrafo, nem nada. É uma coisa que já está ali viciada, assim. E a gente acabou trazendo uma outra leitura, assim, de arte, uma coisa muito que a favela tem, tem uma coisa muito de vivência de arte, tem uma coisa que explora aqui, que é a comunidade em si, um ajudando o outro, tem os artistas, tem um morador, o cara que trabalha, o cara que faz faculdade, e a gente acabou trazendo essa leitura, que realmente que está ali 90%, e a violência é 10% que está ali, mas infelizmente isso acaba reverberando maior, e a gente deu essa notoriedade às coisas que realmente estão ali, genuína, que é a arte, a vivência dos moradores ali, as pessoas que trabalham, que têm seus afazeres, as histórias lindas que tem ali. E a possibilidade agora, com as novas tecnologias, né, cada vez mais avançadas, de ter um dispositivo que capta uma imagem tão boa, com uma qualidade tão boa, num aparelho tão pequeno, isso facilita muito, não? O celular, ele acaba te dando uma mobilidade maior, uma coisa intimista. Você consegue pegar um menino jogando bola, você consegue pegar um morador descendo para trabalhar, você trazer uma narrativa que não seja tão invasiva quanto a câmera. E durante a pandemia, esse projeto ele teve outros desdobramentos, não? Uma ação mais voltada para o cuidado da comunidade. Sim, a gente começou, quando iniciou a pandemia, a gente começou a identificar algumas faltas, assim, algumas pessoas perderam seus empregos, algumas pessoas também já vinham sem emprego, com algumas dificuldades, e eu acho que a pandemia ela acabou agravando isso. E aí como a gente tem um alcance, graças a Deus, assim, muito grande dentro do Instagram, a gente montou uma campanha, e a gente tem alguns influenciadores, alguns artistas que seguem a gente, e a gente montou uma campanha de cesta básica, e para arrecadar, na realidade, arrecadar dinheiro e comprar cesta básica. E hoje a gente já conseguiu, cara, a gente já está na 11ª comunidade, assim, foram mais de 1.500 cestas, mais de 1.500 famílias que a gente já conseguiu ajudar através do projeto. E o seu trabalho hoje, Tom? Qual é o seu objetivo com a fotografia? O que você pretende atingir, despertar nas pessoas com o seu trabalho de fotógrafo? Meu trabalho hoje ele continua ainda passar, acho que desde o primórdio, a narrativa de conectar pessoas o máximo possível. Hoje, através da fotografia, assim, ela me abriu bastante portas, assim. Eu fiz um trabalho agora muito, muito bacana em São Paulo, assim, que está para sair agora, uma direção de um filme. E eu acho que ela continua trazer essa questão de continuar trazendo, assim, a questão social, que eu acho que é sempre importante, trazer essa narrativa da importância das pessoas, de conectar o máximo de pessoas e chegar a algumas pessoas que não têm esse acesso e criar ponte. Eu acho que a arte ela tem que fazer esse papel, assim, de diálogo sempre. E hoje você leva a sua história e os seus trabalhos para muitas pessoas. E o que você diria para os garotos e meninas de 14, 15 anos do Morro do Borel, de outras comunidades Brasil afora, de outras regiões Brasil afora, que estão começando a vida como você anos atrás? A gente começou com um celular a contar a nossa história. Então é possível, sim, dá para ser quem você quiser, assim, a continuar estudando, batalhando. Eu, graças a Deus, consegui chegar aqui pela arte, assim, e foi muito importante. É lógico que tem a questão da luta, do dia a dia, de todas as coisas que a gente tem. Infelizmente, a gente está num país que não investe tanto na educação, mas, assim, é possível fazer, é possível chegar, assim, há esperança, assim, é só a gente se colocar mais. A gente precisa também que nossos governantes olhem para essas comunidades, tem muitos jovens ali talentosos que precisam de oportunidades para poder estar ali. Então, mas é possível chegar assim, para a garotada não se sentir em nenhum momento inferiorizada porque não tem certo tipo de equipamento, não. Dá para começar com aquilo que você tem, criar sua narrativa, posta no Instagram, conta uma história, faz um documentário, que é possível, sim, a gente contar a nossa história, é possível a gente trazer a nossa narrativa, assim, de vida, de história, de tudo. Legal, Tom Valentim, super obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde. Parabéns pelo trabalho, até a próxima. Eu que agradeço aí a oportunidade, obrigado, um beijo aí a todos, boa tarde aí.
E em meio a tantas notícias de queimadas, desmatamentos, tráfico e morte de animais, ameaças ao meio ambiente no planeta inteiro, uma boa notícia que vem da África. O Quênia está registrando recorde de nascimento de elefantes. Foram mais de 200 este ano apenas em 2 parques nacionais do país. O combate ao contrabando de marfim e as chuvas dos últimos anos, que aumentaram em áreas de vegetação, são as principais responsáveis pelo crescimento da população, que hoje é de cerca de 35 mil animais em todo o Quênia.